Bom, vamos lá então, pessoal. Hoje a gente vai tentar amparar, basicamente, os aspectos principais das reações de oxirredução, né, dos sistemas de oxirredução, que basicamente vão envolver trocas de elétrons, né? Então, a gente vai falar dos pontos principais e das representações principais também. E aí a gente já vai direto aplicar isso em alguns sistemas reais, para colocar isso na forma aplicada em exercícios, tá? Então, basicamente, antes da gente explorar alguns detalhes desse conteúdo, é importante que a gente entenda o seguinte. Quando a gente está falando de um sistema de oxirredução, ou oxidação-redução, tanto faz, a gente tem transferência de elétrons de alguém para alguém. Tá? Então, quer dizer, só que na equação química, ó, a gente consegue ver, por exemplo, como é mostrado aqui, por exemplo, ó, dois sódios com Cl2 formando 2 NaCl, esses elétrons não são representados. Tá? Então, quer dizer, a gente conhece os fenômenos através das transições eletrônicas, mas no final eles não são representados. O que muda é o número de oxidação desses elementos, né? E consequentemente a gente consegue então identificar como isso ocorre. Nesse caso aqui, é até mais ilustrativo, né, para a gente entender que o sódio ele está num arranjo, né, um arranjo ali estrutural metálico, e o Cl2, o gás, está também aleatoriamente ali distribuído, né, na forma de um gás com uma coloração levemente amarela, como a gente vê aqui no recipiente. Quando isso está lá propiciamente, né, condicionado, a gente tem a possibilidade de uma transferência de elétrons para formar o retículo cristalino do cloreto de sódio, tá? O NaCl. E aí a gente tem, né, o sal, que é o sal de cozinha, famoso na formação. Se a gente observar, a gente consegue resumir os fenômenos que aconteceram da seguinte forma, que o sódio se transformou em sódio mais e que o cloro se transformou em cloro menos. Tá? Não é isso que acontece, tá? Mas resumidamente, o cloro, por exemplo, é o Cl2, né? Então a gente está falando da molécula, mas só para a gente ter uma ideia, né? O que a gente está representando aqui? Que a gente tem dois números de oxidação distintos para cada espécie dessas, para cada transformação dessas. Então, a gente vai ter o que a gente chama de semi-reações, ou seja, as semi-reações ou meias reações, né, depende aí da terminologia, são as representações das transferências de elétrons que a gente pode ter no processo. Então, por exemplo, quando a gente tem uma reação de oxidação, a gente tem uma espécie formando ela positiva, né? Uma espécie formando ela positiva, e quando ela forma ela positiva, né, ou seja, o íon, o cátion correspondente, a gente tem a perda de um elétron. Tá? Se a gente tem essa perda de um elétron, vamos pensar o seguinte, aconteceu algum fenômeno que permitiu que esse um elétron fosse liberado, e agora a gente não pode ficar simplesmente com esse elétron ali passeando. Tá? A gente precisa que este um elétron seja recebido por alguém. Então a gente vai ter a espécie B, que vai receber este um elétron. Só que agora essa espécie B, que vai receber esse elétron, vai ficar negativa. Tá? Claro, a gente não precisa partir sempre, né, do metal zero, nada disso, a gente pode partir de outras espécies, como a gente vai ver. Mas aqui só para generalizar. O que está acontecendo? Alguém está doando elétrons. Então, quem está doando elétrons está no sistema, né, no sistema geral, quando a gente for olhar o sistema global, está sofrendo um processo de oxidação. O outro processo que está recebendo este um elétron é a representação da reação de redução. Tá? Por isso que nós temos esse balanço no final do processo. Tá? E aí, o que a gente tem, é o que a gente pode generalizar que está acontecendo aqui nesse nosso sistema, é que ao somarmos essas reações de oxidação e redução, nós temos o seguinte sistema. A formando A mais um elétron, B mais um elétron, formando B menos. Consequentemente, a gente sabe que, se a gente quiser, de uma forma mais matemática, mas aí interpretando quimicamente, se esse um elétron foi liberado e esse elétron foi recebido, ele não vai aparecer no balanço da equação global.
Então, no final, nós teremos apenas A mais B, formando A mais B menos. Então, a gente pode dizer, por exemplo, que é um arranjo iônico, tá? E isso aqui nos mostra um processo de oxirredução ou oxidação-redução, tá? Então, esse sistema aqui teve troca de elétrons, é por isso que ele é caracterizado dessa forma. Aí, a gente vai olhar daqui a pouco alguns tipos, né, de semi-reações e considerar que cada uma delas tem um valor associado. Mas mais importante agora para a gente é entender que a mudança ocorre nos números de oxidação. Por exemplo, né, a gente está passando do número de oxidação aqui 0 para 1 mais. Então, quer dizer, a gente está variando o número de oxidação. Aqui a gente vai da ligação covalente ali do 0 para 1 menos. Tá? Então, essa variação é que vai caracterizar. E vocês vão ver sempre que vai existir um par, né, nessas condições. Como pede esse exercício aqui, que na verdade já é um exercício resolvido, né, e a gente tem que ele nos mostra basicamente como identificar esses pares eletroquímicos, né? Então, ó, ele dá algumas reações, desculpa, mas vamos olhar diretamente aqui nas reações para a gente entender. Por exemplo, magnésio reagindo com oxigênio, formando óxido de magnésio, tá? Observem que o magnésio vai de 0 para 2 positivo, né? 2 mais. E o oxigênio vai de 0 para 2 menos. Então a gente teve uma variação e da forma que a gente viu, quem perdeu os elétrons foi o magnésio, então sofreu oxidação, né? Essa transformação aqui foi um processo de oxidação. Quem sofreu o processo de redução foi a transformação oxigênio, O2, indo para O, né, no óxido, O2-, então foi para o NOx 2-. Tá? Observe o seguinte, tem uma outra denominação aqui, que é de agente oxidante e agente redutor. E aí pode parecer no primeiro momento, confundiu e inverteu. Tá? Não é confundiu e inverteu, tá certo. Tá? O que acontece? Ó? Vamos olhar para um deles. Vamos olhar aqui, por exemplo, para o magnésio. Tá? O magnésio, ele formou o magnésio 2+, mais 2 elétrons. Tá? O que aconteceu nesse processo aqui? Nesse processo, ocorreu a oxidação. Consequentemente, ele permitiu que 2 elétrons ficassem no meio reacional, né? Fossem disponibilizados para alguém. Então, se não fosse esse processo, se não fosse o magnésio, não existiriam esses 2 elétrons. Tá? Então, como ele permitiu que esses 2 elétrons existissem, agora a outra espécie, ou seja, o oxigênio, vai poder reduzir. Então, ele permitiu, né? Então, ele liberou esses 2 elétrons, né? Liberou aí, entre aspas, que não é o termo correto, né? Mas só para a gente tentar entender o que aconteceu. Liberou esses 2 elétrons e permitiu que o O2 recebesse. Bom, se ele permitiu que o O2 recebesse, ele permitiu o quê? Que o O2 reduzisse. Né? Então ele permitiu que o O2 receba esses 2 elétrons e reduza. Então ele é o agente redutor. Tá? Ele é quem vai permitir que a redução aconteça. Se a gente olhar pelo raciocínio contrário, o agente oxidante é o O2. Por quê? Porque ele precisa de 2 elétrons para reduzir, né? Ele precisa desses 2 elétrons. E esses 2 elétrons vêm da onde? Vêm do magnésio. Então, quer dizer, ele só vai conseguir ter esses elétrons se alguém oxidar. Por isso que ele é o agente oxidante. Tá? Então, o raciocínio parece um pouco invertido, mas na verdade ele não é. Ele é coerente com cada coisa que acontece. Pulando um pouquinho, o item C vai mostrar o mesmo fenômeno, tá? Só que agora com 2 espécies metálicas, né, indo de 0 para o número de oxidação, no caso aqui 2+, e aqui de 2+ para 0, então zinco e ferro, né, o sistema TEC clássico, tá? Com as mesmas representações aqui de oxidação e redução. E o item B vai mostrar para a gente o que não é caracterizado como uma reação de oxirredução. Por exemplo, a gente não tem variação de número de oxidação para nenhum dos elementos, né? Então, consequentemente, a gente não tem essa variação e não tem troca de elétrons. E aí a gente, claro, não tendo troca de elétrons, não tem um sistema de oxirredução. Observação importante, mesmo não tendo um sistema de oxirredução, a gente tem, né, uma reação química acontecendo. Tá? Então isso não vai impedir que a reação seja representada, tá bom? Mas aí vem a pergunta, tá? E aí, como é que eu sei quem oxida, quem reduz? Existe uma tabela que é de potenciais padrão de redução, tá? Por convenção,
eles são todas essas semi-reações são representadas como reações de redução. Não quer dizer que elas só ocorram como redução, mas elas são representadas dessa forma para se ter um valor de potencial. Só para vocês terem ideia, né, ó, da dimensão da tabela, essa aqui é uma tabela simplificada, tá? Só para mostrar aqui que ela é uma tabela grandinha. Tem tabelas muito maiores, com mais dados, com mais transformações. Mas para a gente entender, é importante que a gente observe o seguinte. Potencial quer dizer quanto aquilo tem afinidade por fazer alguma coisa. Então, quer dizer, potencial para um talento, quanto tem de afinidade por aquele talento. Potencial de redução significa quanto é que aquela transformação de redução tende a acontecer. Então, perceba o seguinte, aqui em cima, quanto mais aqui em cima, né, quanto mais nessa região, tem maior tendência em reduzir, né? Ou seja, são as reações de redução, onde há o recebimento de elétrons, né? Consequentemente, se a gente for para o outro, a gente não vai ler como oxidação, né? A gente vai ler sempre na intenção de redução. Então aqui tem menor tendência de reduzir, tá? Por convenção também, ficou estabelecido que o eletrodo de hidrogênio era a nossa referência. Então, a partir dele nós temos aí o potencial 0 volts, tá? Ou seja, tudo que for mais, tender a reduzir mais que ele, tem potencial positivo. Então, vocês vão ver que aqui os valores são todos positivos, né? Aqui os valores acima do potencial de hidrogênio. Todos os potenciais que não tenderem menos a reduzir, né, ou no caso tenderem a oxidar em relação ao eletrodo de hidrogênio, vão ter potenciais de redução negativos, tá? Então observem que ele é a nossa referência, é o nosso zero. Agora, não criem regras no sentido de, mas então se tiver potencial positivo vai reduzir e se tiver potencial negativo vai oxidar. Depende do par, tá? Vocês observaram ali antes que a gente tem que escolher um par, né? Oxidação, redução. E dentro desse par, a gente vai ter que determinar quem oxida, quem reduz. Nesse par de oxidação-redução, a gente tem que, se forem duas semi-reações com potencial positivo, nós temos que observar quem é que está com potencial mais positivo, ou seja, quem tem uma tendência maior em reduzir, para determinar que ele vai reduzir. Se a gente observar duas semi-reações, né, então um par com duas situações de potencial negativo, nós vamos olhar o menos negativo para dizer que ele vai tender a reduzir. Então, não necessariamente a gente tem que falar que os potenciais têm que ser positivo e negativo, porque a gente pode ter pares tanto abaixo da referência de hidrogênio, quanto acima da referência de hidrogênio, tá? E aí a gente vai usar isso para calcular as pilhas, né? Para calcular o potencial das pilhas nos sistemas eletroquímicos.